Maltinha, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Agora tivemos aqui um momento agridoce que vocês não se aperceberam, mas aconteceu mesmo neste preciso instante. É que a gente estava a ver o resumo do jogo e eu enganei-me, estava a preparar as coisas para o vídeo e meti play, sem querer. Acontece que a gente marca golo e eu fiquei com a sensação de feliz e triste ao mesmo tempo. Porquê? Marcámos um golo, mas vocês não viram em direto. Logo a seguir, a notícia continua, blá blá blá, golo anulado. Portanto, sensação completamente agridoce. Eu não sei se estou feliz ou estou triste, porque assim o resultado está 0-0. Vocês estão a começar a ver isto do 0-0, embora esteja nos 5 minutos. Ora, foi evento de transferências, malta. Mas antes de falar nisso, deixem já um likezinho no vídeo para não se esquecerem que nos apoia imenso, imenso. Ora bem, hoje foi dos eventos mais importantes do OSM. Acontece no início de cada época e como agora estão a começar as épocas de futebol, está a haver um evento importantíssimo onde os jogadores são vendidos mais facilmente, os treinos são mais rápidos, o olheiro é mais rápido. Há aqui uma série de coisas a ajudar-nos e a desajudar-nos, porque é muito difícil gerir a nossa equipa com tantas vendas e com tão poucos jogadores para comprar na lista de transferências. Portanto, temos que gerir muito bem, ativar as notificações do telemóvel para perceber quando são os momentos de venda para a gente comprar logo os jogadores da lista de transferências. Este evento para nós correu bem hoje, correu bem. E com este evento conseguimos mudar a tática para o 4-3-3, que havia muita gente a pedir o 4-3-3 e eu hoje estou a jogar em 4-3-3. Jogo pelas alas bastante ofensivo. Conseguimos manter-nos a ser o plantel mais valioso, mesmo com o evento, ok? Portanto, correu bem nesse aspecto. E pronto, eu, regra geral, estou satisfeito com o nosso trabalho no dia de hoje. Vamos ver se o nosso 4-3-3 resulta contra o Andrei. O Andrei, não sei se correu tão bem como eu. Eu, há bocado, vi a equipa dele, ele ainda estava desfalcado em algumas posições, mas não vi mais. Portanto, ele pode ter comprado jogadores, não sei. Vamos lá então jogar, que seja um ótimo jogo, ganho melhor. Bora lá. Ou que ganho com mais sorte, ou que ganho quem jogar melhor. Bem, ganhamos nós, não é? É o que importa. Ora bem, duas oportunidades, um golo anulado e um golo falhado de Kylian Mbappé. Começamos um bocadinho mais fortes no jogo. Sadio Mané, um dos nossos reforços, tenta fazer o golo, mas falha também. Estamos por cima do jogo, mas sem marcar, não conta. E atenção que temos 2 cartões amarelos para já. É jornada 4 do modo carreira. Neste momento temos 5 pontos, 2 empates e uma vitória. Expulsão para o adversário, muito bem para nós. Muito importante para nós esta expulsão. E é 1-0. Claramente agora a tarefa está super dificultada para o Andrei, porque a gente está com uma boa equipa, ele está com a expulsão. A gente já estava naturalmente por cima do jogo, portanto, mesmo sem a expulsão era provável que o gol fosse aparecer. Agora com a expulsão as coisas facilitam-se para nós. Portanto, dificilmente este jogo nos vai fugir e agora quantos mais melhor. 2-0. 2-0 é Son, outro dos reforços a fazer o gol. Há que dizer que Sadio Mané fez um grande jogo, já tem um gol e uma assistência e agora tem o segundo gol. Grande jogo do Sadio Mané, vai ter nota 9, porque no OSM não há nota 10. O jogo vai ser ganho confortavelmente, um abraço ao Andrei, a expulsão não ajudou nada. O árbitro era, se não me engano, laranja. Mas foi um domínio da nossa equipa, jogámos muito bem, mesmo antes e depois da expulsão tivemos impecáveis em todo o jogo. Portanto, o 4-3-3 a ser um sucesso e a ser eficaz. Vamos chegar então aos 20 minutos. Aos últimos 20 minutos. Entretanto, maltinha, eu vou deixar um linkzinho. Eia, 2 vermelhos para o adversário, assustador. Portanto, eles nos últimos 20 minutos estão a jogar com 9. Eu ia dizer uma coisa, já digo daqui a bocado. Canto impressionante, Mbappé vai tentar fazer o gol de cabeça, pode ser o 4-0 e falha. Eles estão apenas com 9 jogadores, é triste, mas é verdade. Son pode fazer o 4-0. Podíamos ter feito mais golos. Até não acho normal ter parado no terceiro, tendo em conta a situação crítica deles. Mbappé pode fazer agora o 4-0. E falha. Mbappé a falhar muitos golos. Portanto, ganhamos o jogo. Vou já aqui para a estatística. O jogo então termina 3-0. Portanto, ganhámos confortavelmente. Ele também, coitado, foi completamente
injustiçado, com uma lesão e 2 vermelhos. Eu não sei se ele enganou-se na agressividade, se não. Ele realmente fez muitas faltas, provavelmente demasiada agressividade para o árbitro. Foi em 6-3-1, arriscou uma dureza extrema, mas infelizmente não resultou para ele. Outra coisa que está também a acelerar é os treinos, portanto convém pôr os jogadores a treinar, e eu vou já aproveitar para não me esquecer. Temos um plantel jovem, o que é muito bom também para eles evoluírem ainda mais. Ora bem, vamos pôr então 6 jogadores à venda para não nos esquecermos. Vou meter já os 2 avançados, não quer dizer que a gente depois não compre outros. Este vou retirar, que este só estava durante o jogo. Aqui podemos pôr um dos médios fortes, como estes 2 são muito jovens, eu vou pôr apenas este. Os outros são muito jovens mesmo. Aliás, vou pôr o Verratti a 99 milhões. Não vá... Para ver se fica um bocadinho mais fácil. Na linha defensiva, não sei se ponho alguém, se puser é o Lautaro Martínez, porque não faz sentido estar a pôr os outros que não me estão a dar dinheiro nenhum. Aqui posso pôr também o guarda-redes só porque sim, ok? Se for vendida é ótimo, se não for também é ótimo, a gente gosta dele. Podemos pôr aqui mais alguém? Não, estamos no limite. Dinheiro, temos apenas 20 milhões, portanto podemos comprar um jogador só para metê-lo à venda. Vamos ver se existe alguém a este preço, duvido. Temos aqui um guarda-redezinho, mas isto também não dá dinheiro nenhum. Temos aqui este por 29 milhões, mas nós não temos dinheiro. Portanto, vamos comprar este guarda-redes fraquinho, só mesmo para pôr à venda, ok? Não temos nada a perder, é chegar e pôr à venda. Ok, só para ganhar 1 milhão. Ora bem, vamos então aos resultados. Mas antes disso eu quero vos dizer uma coisa. Na descrição deste vídeo vai estar um link, malta. E é muito importante. Porquê? Porque nós estamos a fazer o mestrado e precisamos de um questionário, que vocês respondam a um questionário. Portanto, precisávamos que respondessem a um inquérito. Temos 78 respostas, eu queria chegar pelo menos às 150, ok? Era o mínimo obrigatório. Portanto, eu preciso de cada um de vocês, preciso da vossa ajuda nisto, ok? Isto é um estudo sobre o YouTube. Portanto, para quem está a começar no YouTube, este estudo vai ser crucial. Vocês respondam a este questionáriozinho, tem aqui várias perguntas interessantes. Respondam consoante aquilo que vocês acreditam ser a resposta mais correta para vocês. É um questionário que se responde rapidíssimo, malta. Vocês demoram 2 minutos a responder isto. 2 minutos no máximo, garanto-vos. Ok? É só escolhas múltiplas e só precisam de escrever a nacionalidade. Não custa nada. De resto, acho que não há mais nada para escrever. É só escolhas múltiplas, é um instantinho. Este trabalho de mestrado tem 2 fases. Tem os inquéritos, que são a pessoas que veem YouTube, e tem as entrevistas, que são a youtubers, ok? Eu estou a contactar os youtubers mais famosos de Portugal. Posso-vos dizer que já temos resposta de um youtuber chamado Clevo, que tem 1.3 milhões de seguidores, é português. Posso dizer que já tenho, para entrevistar com ele, já aceitou o Ant, que é um youtuber bastante conhecido, que tem 3.7 milhões de seguidores, que está na área do gaming, da música, dos vlogs, do stream. É um youtuber completíssimo. Tenho outro de FIFA que já tem 20 e tal mil ou 20 mil subscritores. Portanto já temos algumas entrevistas muito interessantes, ok? E eu vou tentar trazê-las para o canal, aquilo que puder e que me autorizarem, ok? Mas vocês precisam de fazer a vossa parte. Estes inquéritos são muito importantes. Portanto, peço-vos a todos que respondam aos inquéritos, que está no primeiro link da descrição. Vou pôr também um comentário no vídeo sobre isso. Ora bem, malta, vamos aos resultados do nosso 12º modo de carreira. Simões ganha 2-1 ao Pinto Blue. Lil Jeep empata a 1 com o Carlos Grativol. Messi CR7 perde na sua própria casa contra o Metusalém Severino, que consegue uma vitória fora, que é sempre difícil. Há aqui uma expulsãozinha que também não ajuda, mas estatisticamente teve muito bem. Vitórias fora são importantíssimas para subir na tabela. King ganha um 0 ao Zé Tigresa. O Zé Tigresa é sempre um adversário duríssimo. O King a ganhar muito bem. Nós ganhamos 3-0 aqui ao Andrei. O Johnny Costa a perder na sua própria casa com o Duarte Inácio, que está muito bem também. Um jogo equilibradíssimo, talvez até maior pendor para o Johnny. O Estrilho empata com Medinas, grande jogo. Cascão ganha 2-0 ao João Rodrigues. Deixem-me só ver este jogo entre Estrilho e Medinas. Medinas a jogar muito bem e a não conseguir a vitória. Olhando para a classificação, Estrilho, líder do campeonato, a perder pontos contra o Medinas, e nós subimos ao segundo lugar. Continuamos com alguns empates, mas também algumas vitórias. Continuamos a ser a defesa com 0 golos batidos em 4 jogos, ótimo. Até agora a nível defensivo está ótimo. Também nunca marcamos assim muitos, mas estamos bem. Hoje marcámos 3, portanto não foi nada mal.
Olhando para a classificação, quem está pior é o Messi. João Rodrigues em penúltimo, os dois com 1 ponto. Em termos de valor de plantel, como a gente disse, estamos na nossa melhor forma. Temos ainda 19 milhões para gastar, portanto estamos muito bem na evolução de plantel. Não somos os únicos, mas somos quem está à frente. Provavelmente não vamos acabar à frente, mas neste preciso momento estamos à frente em termos de valor de plantel. Isto pode ser crucial a longo prazo. Portanto, vamos tentar manter-nos assim em boa forma. Temos aqui plantel com alguns jovens muito interessantes. Aqui estes dois médios de 21 e 20 anos. Aqui este fez o Rasheim, que vai ficar na equipa. Temos o Kylian Mbappé, que em princípio é para ficar, apesar de não ter feito golos. Na baliza vamos ter que arranjar um mais jovem, mas até lá Courtois preenche na perfeição. Nota 106, jogador experientíssimo que está a evoluir também nos treinos, porque temos com o evento e é mais fácil evoluir. Ora bem, vamos dar aqui um saltinho nas outras contas. Estamos a falar de Liga do Grupo, onde jogamos fora de casa com uma tática de 4-4-2 maluca. Eu não sei se vou a Liga toda assim. Ontem jogámos bem em 4-4-2 e ganhámos. Hoje jogamos fora e já vai ser mais difícil, até porque o Mitos vai em primeiro. O Mitos vai em primeiro, é bem provável que nos ganhe. Mas nós arriscámos. Mesmo jogando fora, tática muito ofensiva. Tudo à maluca. Pressão para aí a 90. Vamos ver como é que isto corre. Até agora não está mal. Tinha que falar, não é? 2-0, vamos perder então. 2-0, acabamos por perder 2-0. 10 remates a 6, 5-3-1 contra 4-4-2. Parece ao contrário, ele joga com uma tática defensiva em casa, eu jogo com uma tática ofensiva fora. Está tudo ao contrário. Olhando para a tabela aqui na nossa liga de grupo, agora subiu à liderança o nosso amigo Leandro, que está a tirar a ferrugem. Ele que está numa pausa da OSM e agora a fazer a liga de grupo. É interessante vê-lo em primeiro lugar. Um abraço aqui ao Leandro e volta em força. O Mitos afinal estava em segundo. Ele já esteve em primeiro, mas está em segundo. Portanto está assim. A liga está boa. Ora bem, na batalha, e aqui é muito importante, é a quarta jornada. Estamos muito mal na batalha. Mas não tanto por demérito nosso, mais por mérito do adversário. Os Portugal Fighters estão-se a esforçar muito, estão muito fortes, estão a fazer uma ótima batalha, de um grande nível. Se eles batalhassem assim todas as batalhas, não davam hipótese a muitos grupos. Nós, neste evento de transferências, tentámos estar atentos, não conseguimos todos estar atentos, mas pelo menos 2 ou 3 pessoas conseguimos. Eu aproveitei para melhorar o plantel, mas os Portugal Fighters durante o evento tiveram muito bem. Havia lá jogadores que limpavam a lista de transferências toda. Eu nesta conta não consegui avançados, então fui obrigado a repetir o 4-5-1, mas não foi mal termos 11 jogadores para jogar. Ok? Os suplentes são uma grande porcaria, é tudo jogadores a 60, mas 11 jogadores conseguimos arranjar para jogar. E não é fácil em batalha, porque só tínhamos uma abertura de olheiro, só nos dá 3 jogadores e vendemos o plantel todo. Tivemos de estar muito atento à lista de transferências, que estava completamente estourada. Até agora 0-0 na primeira parte é mau, precisamos da vitória, malta. Bora lá, ver se temos um bocadinho de sorte nisto. Golo. Grande vitória. Portanto, porra. 7 remate a 3. Fizemos um bom jogo. 4-5-1 contra 4-5-1. Tivemos muito bem. A eficácia é sempre uma incógnita. Conseguimos ser eficazes no fim do jogo. Boa, era muito importante para nós. Cá está os tais 1, 5, 4 e 1. Portanto, temos mesmo 11 jogadores certos, jogáveis, fortes. Agora é pôr tudo à venda outra vez. Portanto, podemos pôr 6 jogadores à venda, é retirar estes que são maus e meter os bons à venda. Porquê? Porque estamos ainda com o evento e podemos colocar 6 jogadores à venda, é de aproveitar. Este marcou o golo, não tenho muita vontade em vendê-lo, não. Este deixa lá estar quietinho, que até agora está-se a portar bem. Pôr o Caicedo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, estes vou retirar, são baratinhos. Vamos pôr, olha, pode ser, eu não me importo de vender titulares e portugueses. A gente está a fazer nacionalidade portuguesa, mas se não fizer, paciência. A prioridade é melhorar rapidamente a equipa para estarmos competitivos. Ora bem, estamos aqui com, este é bom, este pode estar à venda. Portanto, vendemos a linha defensiva toda e vendemos muitos jogadores do meio campo. Aliás, até posso tirar este. Os laterais não são fáceis de arranjar. E vamos meter, por exemplo, pode ser o do Jonca. Ok. Deixa-me só pôr os jogadores a treinar para não me esquecer. Ok.
Ok. Tudo a passar de nível, boa. Vamos ver os resultados dos nossos colegas, malta, para ver como é que isto está. Empate fora do Vitor, bom empate, ele jogou bem, boa, importante. Finas a ganhar ao Simões, caraças. O Finas esteve muito bem, foi um dos treinadores que esteve muito bem na deles. E o Leandro não consegue ganhar, empata em casa. E até não jogou mal. Em 4-3-3 empatou em casa. Não é nada bom, mas ao menos não perdeu. Mr. Danilo a ganhar fora, boa. O Danilo esteve bem na evolução de plantel e essa evolução de plantel a fazer aqui a diferença com gol de penalti, a dar-nos a vitória num jogo em que ele joga muito bem. Vamos ver como é que está a classificação das batalhas. Portanto, 2 vitórias, uma derrota, melhorámos 3 pontos, é assim, e aqui também 3 pontos. Bom dia de batalhas, sim senhor. Portanto, aqui estamos a perder por 6, aqui estamos empatados. Ligeiramente melhor que ontem, não é? Tudo o que seja positivo é bom. Não há pressa, vamos devagarinho. Agora estamos com 6 de diferença contra o Portugal Fighters. Vai ser uma batalha duríssima, não fossem eles Fighters, não é? Aqui contra este grupo da Algéria. Estamos também a dar o nosso melhor 21-21. Vamos lá ver se conseguimos dar a volta a isto. Mas pronto, foi um bom dia. Foi um bom dia. Bom dia do OSM no geral. Ora bem, vamos ler os comentários do vídeo anterior, é um hábito já nosso nesta temporada. Ora bem, está a ser difícil evoluir o plantel, diz o Diogo Cardoso. É realmente muito difícil evoluir o plantel neste evento, é preciso alguma experiência, muita atividade no jogo e ter sorte. Parece que os jogadores não querem sair do clube, mas vou tentar aproveitar da melhor forma o evento deste fim de semana. Henrique Ivan diz-nos: eu estava a jogar OSM apostado com alguns amigos e tive bons resultados no decorrer do campeonato devido aos seus vídeos. Suas táticas me ajudaram muito, sem falar que voltei a jogar a este jogo por sua causa. Parabéns, estou aqui para deixar o like. Um abraço aqui ao Henrique, obrigadíssimo pelo apoio e fico feliz por teres voltado ao jogo. Boas, como é que tentas jogar mais em remate à vista e contra-ataque no modo carreira? 4-5-1 está muito forte. Não percebi bem a primeira frase, user. Mas eu concordo contigo. O 4-5-1 está forte. O 4-5-1 é remate à vista, ok? Não é contra-ataque, é remate à vista. O Benedita Trancoso diz: ó Santana, tenho-te a agradecer por fazeres vídeos de táticas meta. Eu fiquei em quarto numa Premier League graças ao 4-3-3. Já agora, durante a época toda usei essa formação. Agora estou numa liga, numa La Liga, portanto a Liga Espanhola. Vou tentar ganhar. Boa sorte aqui ao Benedita Trancoso. Para a próxima é ficar em primeiro, bora lá. Gabriel Pereira diz-nos: boa Santana, sei que estás a fazer uma tese para o teu mestrado. Acho que podes entrevistar o Bruno Alves. Apesar de ter 135 mil seguidores no YouTube, ele já está há uns 7 anos. Atualmente faz conteúdo FIFA em stream. Continua o bom trabalho. Não conheço o Bruno Alves. Conheço o defesa central Bruno Alves, mas eu acho que não é o mesmo, não é? O ex-jogador do Porto. Ok. Olha, também é do Porto. Coincidência. Mas atenção, é obrigatoriamente, tem que obrigatoriamente ter conteúdo gaming, ok? Eu não estou a ver aqui nada do FIFA. Não estou a ver aqui mesmo nada do FIFA. Portanto, este youtuber se calhar não me faz muito sentido. Mais antigos. É que eu não estou mesmo a ver nada do FIFA. Eu acho que não pode ser. Gabi Pereira, diz-me mais qualquer coisa. Eu acho que ele não... Eu não reparei nada do FIFA. Eu posso ter passado rápido, mas não reparei. Portanto, tem que ser um canal onde o conteúdo forte, pelo menos significativo, seja de jogos. Por exemplo, no caso do Ant, apesar dele já ser muito famoso, ele foi convidado para a entrevista porque ele no início do canal só fazia vídeos de game. Portanto, daí ter um conteúdo sólido de game. Gabriel Barroso diz: boas, comecei a acompanhar agora o canal e tem ajudado imenso na minha carreira da OSM. Tenho algumas dúvidas. Tenho uma equipa preparada para o 5-2-3. Quando jogo contra equipas mais fracas, devo manter um estilo defensivo ou tentar expandir o meu plantel para jogar em 4-3-3? Pergunta ao Gabriel Barroso.
Gabriel, sem dúvida, expande o plantel para jogares em 4-3-3. Não custa nada, é só preciso mais um médio. Portanto, 4-3-3 em casa, se és melhor que o adversário, é bastante mais eficaz que o 5-2-3. Alonso Maltesas, o 4-5-1 está mesmo muito forte, ao contrário do 4-2-3-1, que anda a falhar. Agora, falando de assuntos sérios, se houvesse uma caneca do Charmander, é que era. Isso é que é verdade, malta. Hoje estamos com a do Snorlax, nestes últimos dias temos usado esta. Mas não existe do Charmander. Mas havia de ser muito giro, por acaso. Com a cara vermelha, era muito giro. Tenho aqui à venda a Pokébola, a caneca da Pokébola, do Pikachu, do Eevee e do Snorlax. Na descrição do vídeo, quem quiser. Ora bem, Prozão Futebol diz o Duarte Inácio com uma dupla de centrais do Tugão. Não reparei nisso, o Duarte Inácio provavelmente agora já os vendeu. Portanto, a gente se calhar já não vai reparar nisso, mas no vídeo passado ele foi o nosso adversário. Ele tem, neste momento, já não tem do Tugão, não é? Tem o Porro, já foi, mas não tem. Não sei quais é que eram, não sei se pelas transferências conseguimos perceber. Olha, tinha o Otamendi. Não sei, estes são muitos nomes. E o Coates, provavelmente. Devia ser Otamendi e Coates. Não sei se era, se não, mas é possível. Ora, o Xavi diz-nos: Boas, eu não sigo muito o teu canal. Vi agora porque apareceu. A liga é tua? Ou como é que é? Gostava de entrar numa liga? Pergunto ao Xavi. Xavi, toda a gente que não conhece bem como é que se orienta aqui o canal. Malta, nós temos uma grande competição chamada Modo Carreira. Está na 12ª edição. É a competição oficial do canal OSM Pro. Temos aqui a lista de campeões históricos de todas as edições. E ficam aqui sempre registados. Nós o que estamos a fazer é fazer modos de carreira. São ligas que normalmente duram 40 dias. Para participar tem aqui as regras, como participar, mas resumidamente, quem adere ao nosso canal, quem clica aqui no botãozinho de aderir, tem probabilidades maiores de entrar, porque tem um sorteio à parte só para eles. Portanto, sorteamos sempre 10 presidentes. Imaginem que são 20. Logo aí o presidente tem 50% de hipóteses de entrar. E depois ainda pode participar no outro sorteio, que é o dos subscritores. Depois fazemos um sorteio de subscritores com as vagas que sobrarem. Normalmente sobram umas 6 ou 7. A gente faz um sorteio com 200 ou 300 subscritores para entrarem. Esse sorteio e a inscrição no sorteio é feita na live do primeiro episódio de cada série. Portanto, no primeiro episódio do Modo Carreira fazemos uma live e nessa live eu gero um link e vocês nesse link escrevem o vosso nickname. E na própria live fazemos o sorteio dos participantes do Modo Carreira e definimos tudo. Até a liga em que vai ser o Modo Carreira, ok? Quando acaba o Modo Carreira, estamos em pausa durante 2 meses. Nesses 2 meses estamos a fazer vídeos temáticos. Portanto, vídeos de táticas meta, de dicas do OSM, coisas assim, ok? Até voltar, neste caso, à 13ª edição do Modo Carreira. Ora bem, Carlos Figueiredo diz: sou do grupo deles, mas não os defendi. Atenção, falo sobre que vocês tenham tido azar nas outras batalhas. Merecem ganhar e perdem ou empatam. Ando nessa fase e entendo o frustrante que é. Mas batalhas não são todas as batalhas. Boa sorte para vocês, mas que não ganhem contra os Portugal Fighters. É uma batalha linda que está a acontecer. Por isso desfrutem todos e isso é bom para os nossos grupos portugueses. Força nisso, Carlos Figueiredo. Que seja uma ótima batalha. A batalha até agora está a ser muito interessante. Vocês estão a dar tudo e isso é bom também para nós, para fazer evoluir os nossos treinadores, como é óbvio. Parecias ser uma pessoa fixe até dizeres que és do Benfica. Já eu respondi aqui, nasci com esse problema. Um abraço também aqui ao Guilherme e a todos os benfiquistas. Tchau, maltinha, até amanhã. Obrigado por estarem aqui connosco diariamente no canal OSM Pro. Amanhã há mais. É a hora do costume, 13 horas em Portugal, no Brasil são menos 4, portanto lá para as 9 da manhã sai o vídeo. Obrigado também a todos os nossos presidentes e quem deixa uma doaçãozinha ao nosso canal. Tchau, malta, não se esqueçam de responder ao questionário. Até amanhã.